E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Salmos 38:4, que diz assim: Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. E eu gostaria de refletir com vocês, que a nossa força, ela não suporta o fardo do pecado. Nós não fomos chamados para viver como escravos do pecado, Jesus morreu por nós na cruz para que nós trocássemos o nosso fardo de pecado e culpa, que é pesado, pelo fardo de graça dele, que é leve, Então, nós fomos projetados desde o início para estar perto do Senhor, mas o pecado, entrou na humanidade, através da história que todos nós conhecemos, Adão e Eva comendo do fruto, mas o Senhor já tinha, um plano traçado de salvação para nós, que era a vinda de Jesus para morrer por nós na cruz. E quando eu falo sobre nós trocarmos o nosso fardo pelo fardo de Jesus, eu estou falando sobre a gente continuar em pecado e estar em paz? Não, eu estou falando que o fardo que Jesus nos oferece, de graça, de amor, de perdão, ele transforma a nossa vida para que nós tenhamos condição de viver não mais escravos do pecado, mais livres disso. Então, que nesse dia a graça do Senhor nos alcance, para que nós sejamos libertos da escravidão do pecado e que essa graça nos leve a viver em plena comunhão, com o Senhor, porque é na comunhão com Deus que a gente encontra refúgio, alegria, perdão, prazer e paz, Porque as nossas falhas, queridos, elas são muitas mesmo, Nós somos seres humanos. E às vezes eu me pego pensando aqui como Davi, As minhas iniquidades, elas se elevam para cima da minha cabeça. E como fardos pesados, elas excedem as minhas forças. Às vezes a gente se culpa tanto por aquilo que a gente tem feito, que não tem sido do jeito que a gente quer, Como diz aquele versículo, O bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, eu faço e refaço. Então, às vezes, a gente se pega nesse ciclo, tentando fazer diferente e fazendo do jeito que a gente não quer fazer. E a gente se culpa, A gente sente aquele fardo pesado do erro que nós estamos carregando, mas que hoje o Espírito Santo nos transforme, E leve embora esse fardo pesado que nos impede de caminhar, que nos faz estar sempre indispostos, cansados demais para orar, cansados demais para ler a Bíblia, porque quando nós estamos sentindo culpa, quando nós estamos sentindo esse fardo pesado do pecado, a gente inventa 1001 desculpas para não orar, a gente inventa 1001 desculpas para não ler a Bíblia, A gente fica com vergonha, pensando, mas e se eu chegar perto de Deus, O que ele vai pensar de mim? Se eu for para a igreja, o que as pessoas vão pensar de mim, Mas que nesse dia o Espírito Santo possa fazer essa troca em nós, Deixar para que nós deixemos o nosso fardo pesado e peguemos o fardo de Jesus, que é leve, Porque aquilo que o Senhor nos pede, se nós tivermos o Espírito Santo para nos ajudar, não é tão difícil, porque o fardo de Jesus é leve. Então, que nós possamos viver nessa paz que o Senhor tem para nos dar, que nós possamos viver na alegria que Jesus tem para nos dar, mas para isso nós precisamos abandonar o nosso fardo de falhas, de iniquidade, de pecados, de passado. Nós precisamos deixar o passado, para trás. Nós precisamos deixar as nossas vontades para trás. E se hoje você tiver coragem de deixar as suas vontades para trás, de abandonar o seu eu,
eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo maravilhoso para fazer na nossa vida. Porque quando a gente ouve a mensagem, né, de deixar para trás o nosso eu, de deixar para trás as nossas vontades, nós, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, nosso coração humano, o nosso entendimento humano, a gente pensa que nós vamos estar perdendo. E aí a gente fica pensativo, fala, será que vale a pena? Mas na verdade, queridos, deixar a nossa vida para viver a vida que o Senhor sonhou para nós não é perca, né? É ganho, porque o Senhor sempre tem algo maravilhoso escrito para nós. Nós fazemos um plano que é uma frase, e Jesus faz um plano para nós que é um livro todo. Então, nesse dia, troque o seu fardo pesado de pecado, de culpa, pelo fardo de graça de Jesus, que é leve, pelo fardo do perdão de Jesus, que é leve, e que o Espírito Santo possa te ajudar a viver em comunhão com o Senhor, que o Espírito Santo possa te ajudar a se santificar a cada dia, né? Nós precisamos sim nos importar com isso, nos sentirmos incomodados com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, porque nós estamos em tempo de santificar, né? Jesus, daqui uns dias, vai voltar, vai buscar a sua igreja. Pode não ser no nosso espaço de tempo aqui na terra, mas ainda que Jesus não volte durante a minha e a sua vida, nós vamos enfrentar a morte algum dia, né? E aí como está a nossa alma? Nós podemos sair hoje para trabalhar, para estudar e não voltar mais para casa. Então, como está a nossa alma, né? Como nós estamos diante do Senhor? Então, nós estamos em tempo ainda de nos arrepender, de retraçar as nossas rotas, de nos arrumarmos, né? Nos aprontarmos para encontrar com Jesus. Nós temos esse tempo hoje, né? Mas haverá um tempo em que a gente não vai mais ter essa oportunidade. Então, que a gente aproveite a oportunidade que o hoje nos entrega de nos consertarmos diante do Senhor, de nos livrarmos, né, dessas iniquidades, desses pecados que são como fardos pesados nas nossas vidas. Se você está se sentindo hoje sem força, né, abatido, que o Espírito Santo possa te encontrar, que o Espírito Santo possa te livrar desse fardo e te oferecer a paz que excede todo entendimento, te oferecer, né, uma vida em santidade, porque essa vida ela alegra o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje possa te encontrar e restaurar a sua vida. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre nós. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E nós reconhecemos, Pai, que o peso do pecado é demais para nós carregarmos, meu Pai. Então nós te entregamos todo esse peso, nós nos abstemos, meu Pai, das nossas vontades, dos nossos desejos, para que nós possamos, meu Pai, não mais carregar o fardo do pecado, o fardo das nossas culpas, mas que a partir de hoje nós possamos carregar o teu fardo, que é leve, o teu jugo, que é suave, Pai. Em nome de Jesus, liberta essa pessoa agora que está ouvindo esse devocional, Pai, que tem se sentido afundada nos erros dela, na culpa dela, que tem se sentido, meu Deus, abatida, como se estivesse sendo sufocada pela vida, meu Pai, porque na verdade é isso que nós sentimos em alguns momentos. A gente sente que a nossa rotina nos engole, que o nosso serviço nos suga, né, todas as forças, mas que neste dia o Senhor possa ser a força dessa pessoa, que nesse dia o Senhor possa ser a paz, o refúgio, o ponto de descanso dessa pessoa, em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!